Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar sobre a aplicação da regra do parcelamento nas licitações por pregão. Então o tema seria pregão, parcelamento e parcelamento, pregão. O tema é um pouco controvertido e a jurisprudência também. Por quê? Porque dentro da lei de licitações foi estabelecido o princípio do parcelamento. O que significa isso? Significa que, ao definir o objeto, essa etapa que antecede a licitação, que é feito no âmbito da administração pública, o gestor deve verificar se, dividindo o objeto, ele consegue ampliar a competição. Por quê? Imagine aqui a montagem desse estúdio onde nós estamos hoje. Nós poderíamos fazer ele por uma empreitada global e o empreiteiro compraria os disjuntores, a fiação, carpete, a forração do estúdio. Poderia incluir, inclusive, a compra dos equipamentos, sob uma alegação de uma compatibilidade. Ou nós poderíamos dividir isso em duas partes, a parte obra e serviço de engenharia e a parte técnica dos equipamentos e instalações. Então nós compraríamos a iluminação, as câmeras e trabalharíamos então com dois lotes distintos. Um lote referente a obras de engenharia, outro de equipamentos, aquisição e instalação. Mas nós podemos dividir mais. Podemos dividir a parte de equipamentos e instalações em câmera com um lote, a iluminação, outro lote, transformadores, no-breaks, computadores, e cada um virar um lote. Podemos ir dividindo isso. Há pessoas, inclusive, que chamam isso de fracionamento da licitação. Eu prefiro, uma opção pessoal minha, reservar a palavra fracionamento para a situação irregular. Por exemplo, eu tenho que gastar R$400 mil. Ao invés de fazer uma tomada de preços ou uma concorrência, ou um pregão, eu faço 5 convites que vai até 80 mil. Eu estou fugindo à modalidade da licitação pertinente. Então, eu prefiro usar a palavra fracionamento para o ato irregular de dividir, visando não fazer licitação ou utilizar uma modalidade indevida. Por exemplo, na lei de licitações, até R$8 mil é sem licitação, é dispensável a licitação. Então eu posso pegar um objeto que vale R$20 mil e dividir em 3 pedaços e não fazer licitação. Dispensa, dispensa, dispensa. Aqui no caso do estúdio eu poderia fazer uma dispensa para um computador, dispensa para a impressora, dispensa para o no-break, dispensa para a fiação e eu estaria fugindo à regra da licitação. Cada pedacinho fica inferior a R$8 mil. Pois muito bem. Parcelamento, então, é um princípio da licitação que visa ampliar a competição. Só que a aplicação desse princípio é limitada. É limitada por um vetor econômico. Ou seja, se eu encontrar, no nosso exemplo, um empreiteiro que diga, olha, os equipamentos que você especificou foram esses. A planta do estúdio é essa. Eu faço tudo isso por X. E você verificar que comprando separado ficaria mais caro, então a lei de licitações obriga o parcelamento até o limite econômico. Ou seja, se ficar desvantajoso para a administração, nós somos levados à regra de que não precisamos parcelar. Essa é a ideia síntese da figura do parcelamento. As dúvidas começaram a surgir com mais insistência na medida em que o artigo que dispõe sobre o dever de parcelar, que são 2 dispositivos da 8666, é o artigo 15, que dispõe sobre o parcelamento, e o artigo 23, que eles estabeleceram o dever de parcelar na 8666. A dúvida que existe é quando eu vou fazer pregão, se eu também tenho que observar o princípio do parcelamento. Porque na lei do pregão não está previsto o parcelamento. A lei do pregão apenas prevê, no artigo 9º, que se aplica subsidiariamente a 8666. Ora, subsidiariamente em que limite? Então, muitas pessoas, quando veio a lei do pregão, estabeleceram que uma lição de que o pregão deveria romper com as dificuldades da 8666.
e tentaram colocar isso abandonando a regra do parcelamento. Não é o que acabou vigorando. O entendimento que hoje vigora é que se aplica o princípio do parcelamento com as limitações do princípio econômico também à regra do pregão. Até nosso próximo encontro.